presidente Lula deve conseguir liderar um acordo de paz no leste europeu, Caio? Olha, a única chance de Lula liderar um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia é se a negociação se der em uma mesa de bar. Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. E antes que eu seja mal interpretado aqui, eu quero deixar claro que eu não estou fazendo nenhuma insinuação sobre eventuais maus hábitos do senhor Lula da Silva, mas sim uma referência direta a uma fala pública do petista em março de 2022, aspas, essa guerra, por tudo que eu compreendo, leio e escuto, seria resolvida aqui no Brasil numa mesa, tomando cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não na segunda, na terceira. E se não desse na terceira, ia até acabar as garrafas para um acordo de paz. Fecha aspas. Bom, quem sou eu para desconfiar da capacidade diplomática de Lula numa mesa de bar? Mas como esse não parece ser o caso, eu preciso me ater ao conteúdo das notícias e à realidade dos fatos. Isso posto, Lula da Silva não exerce nenhuma liderança, nenhum protagonismo na mediação do conflito entre Rússia e Ucrânia. E nas palavras do próprio porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, aspas, Lula repete a propaganda russa e a propaganda chinesa como um papagaio, sem olhar para os fatos. Pois é dessa forma que o governo Joe Biden enxerga o presidente do Brasil, como um animal exótico que só sabe repetir o que lhe é falado pelos seus donos. Mas saindo do campo das opiniões e voltando para os fatos, quando Lula recebeu o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, um acólito de Putin, deu a seguinte declaração, aspas, Brasil e Rússia têm visões similares sobre temas globais. Será que é por isso que o Brasil não reconheceu a vitória da oposição na Venezuela? Será que é por isso que o Brasil tirou o X, antigo Twitter, do ar, exatamente como a Rússia? Bom, aí eu já não sei. O que eu sei é que Vladimir Putin é um autocrata com mandado de prisão decretado pelo Tribunal Penal Internacional. O homem responsável pela invasão ilegal na Ucrânia e pela morte de milhares de civis, incluindo centenas de crianças inocentes, indefesas, que Lula da Silva nunca citou. Ao invés disso, o Lula deu a seguinte declaração em viagem à China no ano passado. Aspas, é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz para que a gente possa convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Ou seja, o Lula trata os dois lados, o lado agressor e o lado vítima, da mesma forma. E ainda diz que a Europa e que os Estados Unidos estão incentivando uma guerra que só fez enfraquecer o Ocidente. Por isso, a imprensa francesa já se refere a Lula da Silva como o falso amigo do Ocidente. Mas eu discordo aqui dos meus colegas franceses. Na verdade, Lula está mais para uma marionete do Oriente, sempre se alinhando às potências autoritárias que querem desestabilizar, que querem enfraquecer as democracias ocidentais. Que potências são essas? Irã, Rússia e China. Aliás, foi em parceria com o ministro das Relações Exteriores chinês que o Brasil costurou a sua proposta de resolução para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O documento trata a Rússia, a nação agressora, e a Ucrânia, a nação vítima, em igualdade de condições e sugere que o conflito seja interrompido imediatamente sem expansão do campo de batalha. Em outras palavras, um cessar-fogo que beneficia o invasor, que tem o controle ilegal de 20% do território invadido. Sobre essa ideia genial, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou o seguinte, aspas, não nos perguntaram nada. Daí a Rússia aparece e diz que apoia a proposta do Brasil e da China. Não somos tolos. Para que serve esse teatro? E dirigindo-se especificamente a Lula da Silva, Zelensky ainda acrescentou, não somos inimigos. Por que você de repente decidiu que deveria ficar do lado da Rússia ou estar em algum lugar no meio? No meio do quê? Pergunta o presidente ucraniano. Não estamos lutando no meio, nós não estamos lutando na fronteira, estamos lutando nas nossas terras, ou seja, em território ucraniano invadido pela Rússia. Devemos parar os russos, não premiar sua indiscutível agressão. Por isso, Leandro, só para fechar, é como eu disse no começo, se a luta dos ucranianos pela sua soberania se desse numa mesa de bar,
talvez o Lula fosse o homem certo para liderar essa negociação. Mas esse não é o caso. O processo de paz na Ucrânia é bem mais complexo e exige uma abordagem muito mais sóbria.